Todo dia 22 de abril é lembrado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao território brasileiro pela primeira vez. Este evento ocorreu no ano de 1500 e marcou a história do nosso país. Eu vou te contar como aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil. Há muito tempo atrás, lá no ano de 1500, um dos países da Europa chamado Portugal tinha o objetivo de explorar novas terras, pois queriam conquistar mais territórios, conseguir mais ouro e especiarias como cravo, pimenta, canela, noz moscada. E também queriam levar mais pessoas para a religião deles, a religião católica. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, a Espanha, estavam se lançando ao mar em busca de novas terras e principalmente metais preciosos. Trata-se do período das grandes navegações. Então, no dia 9 de março de 1500, 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas, partiram de Lisboa, cidade de Portugal, com cerca de 1.500 homens, seguindo a costa do continente africano em busca de um caminho alternativo para se chegar nas Índias. Encontrar uma rota para chegar nas Índias era muito importante, pois lá eram encontradas as tais especiarias, mercadorias que tanto queriam e que tinha muito valor naquela época. O português que encabeçava a travessia e comandava a expedição chamava-se Pedro Álvares Cabral. A ideia dos navegantes era contornar a ilha de Cabo Verde e chegar ao destino desejado que ficava a leste de Cabo Verde. Para entender melhor essa orientação, vamos olhar a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos é um instrumento muito utilizado nas navegações para a orientação espacial e nela estão representados os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários. Os sentidos fundamentais são norte, sul, leste e oeste. Importante dizer que as Índias estavam no leste, mas depois que chegaram na ilha de Cabo Verde, na África, as embarcações resolveram seguir para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Como os navegantes portugueses seguiram para o oeste, após alguns dias, avistaram um monte de terra e aí gritaram: "Terra à vista!" Eles tinham avistado o que atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Como eles viram o monte e era tempo de Páscoa, acabaram chamando aquele monte de Monte Pascoal. Portanto, chegaram a um local até então desconhecido para os europeus. Assim, em 22 de abril de 1500, a expedição portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, terra ainda desconhecida. O litoral da Bahia, naquela época, era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins. Já no interior, tinham os aimorés, ou seja, aquela terra já era habitada pelos índios nativos brasileiros. De início, os portugueses encontraram um grupo pequeno de indígenas e se surpreenderam pelo fato dos índios andarem nus e com os rostos pintados. Isto porque, diferentemente dos índios, todos os portugueses andavam vestidos com suas roupas compridas escondendo boa parte do corpo.
Dentre os tripulantes das embarcações estava o escrivão Pero Vaz de Caminha, o qual relatou ao rei de Portugal, por meio de carta, sobre o descobrimento das novas terras e a grande diferença cultural entre os povos. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Isto porque os portugueses acharam que os índios não possuíam religião, então apresentaram o ritual da religião católica, a missa. Interessante explicar que, inicialmente, Pedro Álvares Cabral achou que aquela terra encontrada se tratava de uma ilha. Assim, passou a chamar de Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, quando perceberam que se tratava de um continente, passou a chamar de Terra de Vera Cruz. Somente em 1511, pelo fato de haver uma grande quantidade de árvores de pau-brasil, terminaram por chamar aquela terra de Brasil. Por fim, a partir de 2 de maio de 1500, a expedição portuguesa resolveu, enfim, navegar na direção da Índia, o destino inicial da expedição. Mas o destino daquela terra e daquele povo já tinha sido mudado. A forte ligação entre Brasil e Portugal começou daí, do dia 22 de abril de 1500, dia da chegada dos portugueses ao território brasileiro.